todos. Eu também gostaria de fazer uma saudação especial a Milene Laúde Guedes, filha da professora Simone Laúde Guedes, e os familiares que estão aqui hoje, que um dia também inauguraremos a placa com o nome dela, agora esse auditório, que chama Simone Laúde Guedes. Passo a palavra agora ao chefe do Departamento de Antropologia, professor Felipe Berocan. Boa noite a todas e a todos. É muito difícil para nós fazermos um evento sobre memória quando o tema da memória somos nós mesmos. A memória do Instituto, especialmente a memória dos nossos departamentos, é uma história muito difícil de ser contada. É uma história que ainda não foi devidamente contada no ISCHIF. Essa reflexão eu acho que é importante para a gente trazer à tona, porque temos uma dificuldade mesmo de lidar com a memória, sobretudo quando estamos diante da nossa própria história e verificamos, por exemplo, que os nossos departamentos não têm uma documentação completa, não têm uma documentação organizada, e muitas vezes o trabalho do chefe de departamento, quando resolve escavar essa documentação, é um trabalho de montagem de um quebra-cabeça de um departamento que tem uma longa história, uma longa trajetória. Não é o departamento mais antigo do ISCHIF, mas é um dos departamentos que hoje tem o maior número de professores. E voltar a essa história sempre é um assunto que de alguma maneira me provoca. E eu acho que é muito interessante também como um exercício de memória, na medida em que nós ocupamos determinados espaços institucionais, poder revisitar um pouco o que foi esse departamento para compreender o que ele é hoje. Interessante porque o ensino da antropologia em Niterói, ele antecede a própria UF, com a Faculdade Fluminense de Filosofia, quando o professor Castro Faria sucedeu ex-alunos do professor Arthur Ramos, e em 1948. E essa geração que passou pela Faculdade Fluminense de Filosofia teve uma relevância muito grande para a antropologia, porque nela estudaram Roberto da Mata, o curso de História, Alcida Rita Ramos, o curso de Geografia, e por ela passaram também Júlio Melati e Roque de Barros Laraia, complementando suas licenciaturas quando foram alunos do Museu Nacional. Em 1964, também antecedendo o ISCHIF, foi criado o curso de Ciências Sociais, porque é uma característica também dessa história, que antecede a própria reforma universitária de 1968, quando os departamentos foram criados. Então, isso também é um elemento interessante da história, porque os cursos e as suas coordenações já foram uma estruturação anterior à própria estruturação dos departamentos. Isso se conservou com a reforma universitária de 68, em que departamentos e cursos, coordenações de cursos, têm, portanto, são independentes aqui na universidade, o que não era a realidade geral das universidades e continua não sendo em muitas universidades que optam por não ter uma separação entre departamento e coordenação de curso. Mas em 1968, até o início dos anos 70, a área de antropologia do antigo departamento de ciências sociais tinha um professor titular, que era o catedrático da área, o professor Luiz de Castro Faria, 3 professores adjuntos e 12 auxiliares de ensino, que era um contrato bastante precário da época. Muitos professores aqui sabem exatamente do que eu estou falando, porque era um contrato que ia de março até dezembro, e durante o período de férias o professor era desligado da universidade, não recebia salário, e era justamente a cara da precarização do ensino no período ditatorial, que hoje até se pretende retomar sob o título irônico de futurice, né? Quando na realidade é a volta ao atraso desse tempo. Na década de 60 e 70, período militar, mas especialmente nos anos 76 e 77, a repressão escolheu a UF deliberadamente para realizar uma série de ações, especialmente uma série de cassações brancas que foram realizadas, demissões também,
Alguns professores aqui passaram por isso, como o professor Marco Antônio da Silva Mello, e era justamente o período final do AI-5, que começa em 1968 e termina em 78, então eram nos anos finais do AI-5 que a repressão à estrutura da universidade, especialmente dos cursos de ciências sociais e das ciências humanas, ficaram mais sujeitos a processos, e houve uma debandada da área de antropologia, com uma série de demissões, pedidos de demissões de professores, aposentadorias, e o departamento levou muito tempo para ser reestruturado. Em 1986, a antropologia se separa do departamento de ciências sociais, é mais ou menos nessa época também que ciência política também cria seu departamento. Começa em 1984 e vai até 86 esse processo de separação. Ele passa por todas as instâncias do CEP, da universidade, e nesse momento que o departamento começa a realizar alguns concursos e vai se renovar completamente depois do esvaziamento dos anos 70. Nos anos 90, especialmente 94, é um ano muito importante para a antropologia, porque foi o ano de criação do Programa de Pós-Graduação em Antropologia e Ciência Política, que na época eram juntos, o PPG-ACP. Foi o ano também de realização da 19ª reunião de antropologia na UF, pelo Departamento de Antropologia, e foi o ano também de criação do NUFEP, o Núcleo Fluminense de Estudos e Pesquisas, coordenado pelo professor Roberto Cante de Lima, e que vai dar início a uma série de outros núcleos e laboratórios que vão sendo criados na universidade, especialmente no Departamento de Antropologia, e hoje nós temos 11 diferentes núcleos e laboratórios de pesquisa. Em 2008, com o Reúne, o departamento já contava com 14 professores, e já o programa, a partir de 2002, já tinha o seu doutorado em funcionamento, e em 2009 é criado o INCT-INEAC, que é uma política pública de ponta na área de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, do qual o grupo da antropologia faz parte. Em 2011 foi criado o curso de bacharelado em antropologia da UF, que é um curso pioneiro no estado do Rio de Janeiro e um dos primeiros cursos na área no Brasil. Hoje nós somos um departamento com 24 professores doutores, muitos estão aqui presentes, e eu agradeço a presença dos colegas aqui, e a nossa expectativa é, em 2021, realizarmos a próxima reunião de antropologia do Mercosul em Niterói, aqui na Universidade Federal Fluminense. Eu gostaria de falar das razões para as nossas homenagens. Nós tomamos uma decisão no departamento no dia 30 de outubro de 2018 e escolhemos entre os nossos homenageados os fundadores do departamento, na separação com as ciências sociais, e fundadores também do programa de pós-graduação em antropologia. Professores que foram chefes de departamento e que foram também coordenadores do programa, todos eles já aposentados. Então, nossos escolhidos são os professores Roberto Cante de Lima, Marco Antônio da Silva Mello, Eliane Cantarino Oduaia e Simone Laude Guedes. Infelizmente, houve falecimento da Simone depois dessa decisão, mas nós mantivemos a Simone como uma das nossas homenageadas no nosso departamento. E eu queria estender essa homenagem a 3 colegas que estão aqui no nosso departamento e no nosso programa, assim como os demais homenageados são também eles professores atuantes no programa de pós-graduação em antropologia. Mas eu não posso deixar de lembrar a professora Delma Peçanha Neves, professora Laura Graziela Gomes, que é a nossa professora titular, e o professor Júlio Tavares, também nosso professor titular, todos eles com contribuições efetivas para o nosso departamento e para o nosso programa. Laura, especialmente, também foi diretora da EDUF e teve uma participação grande, junto com Delma, na estruturação da revista Antropolítica, também com a professora Simone Laude Guedes. E gostaria de lembrar também os nossos funcionários dedicados, primeiramente Ilma, e depois sucedida pelo Fernando, no Departamento de Antropologia, e no PPGA, o Marcelo, depois sucedido pelo Hugo. Então, eu termino aqui minha fala, muito emocionado de poder representar o departamento justamente nos 50 anos do ISTIF e desejar vida longa ao ISTIF, como meu colega Marcos Otávio
também fez. Muito obrigado. Passo a palavra agora ao chefe do Departamento de Ciência Política, professor Carlos Henrique. Bom, boa noite a todas, a todos. É um prazer enorme cumprimentar a mesa, vice-reitor, a diretora, professora Alessandra, querido Marcos Otávio, professor Pagliarini, demais chefes. É um privilégio estar aqui, realmente estou muito feliz, emocionado de poder estar aqui para comemorar os 50 anos do ISCHIF. Antes, uma breve, já que abriu-se também para isso, uma particularidade. Eu entrei aqui no ISCHIF em 92, estou vendo a professora Gislene, o professor Humberto Machado, no doutorado em História. Então, como ao bem, eu estou aqui já desde 92, me sinto muito em casa, sempre me senti em casa aqui. E desde 2005 como professor do quadro permanente da Ciência Política. Então, eu cumprimento muito a Alessandra e o Marcos Otávio, sempre pautados pela generosidade, pelo compromisso democrático, decisões coletivas, por mais essa iniciativa da gente comemorar os 50 anos aqui do ISCHIF. Em tempos tão difíceis, como já foi também aqui salientado, tão violentos, tão sombrios, de ataques perversos ao Estado de Direito, muito especificamente à universidade pública, comemorar esses 50 anos dos que fizeram história, dos que fazem história, na construção e fortalecimento do nosso Instituto, é também um ato de resistência. Então, eu estou convicto disso e, por uma fortuna, eu encontro-me como chefe do departamento, que também a gente, numa reunião do começo de ano, nós optamos pela maioria do departamento, sem excluir ninguém, todos os que fizeram parte da nossa história, da ciência política aqui, estão devidamente lembrados. Mas nessa ocasião, os homenageados escolhidos pelo departamento, professora Maria Antonieta, professor Eduardo Gomes, professor Ari, professor Cláudio Augusto, todos que também exerceram a chefia no departamento, e eu penso que, por uma decisão coletiva, contempla o nosso departamento, a forma como vem atuando já há bastante tempo. Eu não poderia também me furtar de falar, já que eu me sinto privilegiado de estar aqui, de fazer uma menção muito particular a duas pessoas que nos deixaram e que eu tive um convívio muito próximo e muito afetivo. Ao querido Fernando Ribeiro, da Filosofia, que foi um parceiro de algumas bancas, de lutas políticas, de militância, faz muita falta. E a querida Simone, que também já foi falado, e lembro muito particularmente também por uma questão que também nos aproximava. Ela estaria muito feliz com o nosso Flamengo, com as nossas vitórias, e ainda teremos mais pela frente, porque realmente era uma pessoa também encantadora. E eu acho que esse momento é também da gente lembrar com alegria do que a Simone, com aquela vivacidade dela, aquela tenacidade, aquela resistência dela, e aquele brilhantismo da Simone, como ela sempre passou isso aí para cada um de nós. Também não posso deixar de também prestar aqui a minha homenagem, meus cumprimentos aos técnicos administrativos. A cada um de vocês, sintam-se homenageados, porque vocês também fazem parte, e como, deste Instituto. Então é um momento muito bacana. Eu acho que mais uma vez a direção do ISCHIF acerta nesse evento de comemorar, de resgatar, de preservar a memória e sinalizar com passos bem bacanas, significativos, para um futuro do que queremos para o nosso ISCHIF daqui a 50 anos. Obrigado, boa noite.
Com a palavra, a professora Andréas Beck, chefe do Departamento de Filosofia. Bom, obrigado. Boa noite a todos. Eu também gostaria de cumprimentar a mesa e quero dizer que é uma honra estar aqui representando o Departamento de Filosofia. Vocês sabem, a Fortuna, deusa romana do imponderável, é uma deusa bastante caprichosa. O acaso, e não a virtude, fez-me o ocupante da cadeira de chefe do Departamento de Filosofia desta universidade, no momento mesmo em que nosso Instituto comemora 50 anos de existência. E, portanto, cabe-me a honra e a alegria de pronunciar algumas palavras nessa condição, aqui em nossa casa. Dentre tantos filósofos, eu lembrei-me de Boécio, o último dos romanos, o inventor da dignidade humana. Boécio é aquele que atribui um valor verdadeiro e irredutível à morada interior do indivíduo como palco para a invenção e reinvenção da vida. A isto corresponde o cerne da vida do espírito. Como ser racional, o indivíduo pode discernir entre o verdadeiro e o falso, o bem e o mal. Por este mesmo motivo, em Boécio é a partir da vida pessoal que se conjuga a inteligência e liberdade. Em sua obra mais conhecida, A Consolação da Filosofia, Boécio opõe justamente a deusa da fortuna à deusa da filosofia. Não teme o acaso e redita o gesto fundamental de todo pensamento filosófico. Isto é, trata-se de conduzir em liberdade, pela razão, sem temer os reveses e os percalços da vida, e isso mesmo quando tais reveses ameaçam engolir toda a dignidade humana. Tiranetes, tiranos, gente pérfida, nós os conhecemos, eles vêm e vão, ocupam altos cargos no governo, e, no entanto, a fortaleza do espírito permanece e essa noite nos conduz à memória daqueles que nos precederam. Boécio fora caluniado, preso, torturado e executado sem julgamento pelo rei Teodorico, o Grande. E é justamente na prisão que ele escreve o seu A Consolação da Filosofia. E, a certa altura, em desesperança, na solidão do seu calabouço, Boécio justamente se refere à deusa da filosofia para perguntar-lhe o seguinte: o que fazes aqui, na solidão de meu exílio, mestra de todas as virtudes? Ou também tu és culpada e queres compartilhar as acusações caluniosas? Ao que a deusa da filosofia lhe responde: haveria eu de abandonar meu discípulo e não tomar também o fardo que suportas e a calúnia que te impuseram? Não é lícito a filosofia deixar caminhando sozinho um discípulo seu. Lembrei-me de Boécio porque a filosofia é justamente aquilo que renasce ao final de cada dia de desesperança brutal e de solidão. E ela renasce para nos ensinar que apenas é filósofo aquele que nunca desespera da busca e da luta pela dignidade, da liberdade e do pensamento, ainda que reconheça a sua própria desordem interior e a desordem dos homens. Mesmo que acorrentado esteja, o filósofo está livre em sua solidão, e em solidão não estará jamais. Do mesmo modo, nós, nesta noite em que desafiamos o tempo e as sombras que atualmente se projetam sobre a liberdade, também não estamos sós, mas sim junto aos nossos. E se me permitirem um salto de muitos séculos de uma outra paisagem geográfica e narrativa, a da nossa metafísica sertaneja, não seria demasiado lembrar o Guimarães Rosa de Grandes Sertões Veredas. Me inventei nesse gosto de especular ideias. O diabo existe e não existe? Explico ao senhor. O diabo vive dentro do homem, os crespos do homem. Ou é o homem arruinado, ou o homem dos avessos. Conjurar o mal, portanto, exige lançar um olhar para o abismo que nos habita e, sobretudo, recusar e hipotecar o pensamento às tentações autoritárias e suas tantas empresas de servilismo. E se a crítica é a arte da inservidão voluntária, a arte da indocilidade refletida, como certa feita definiu Michel Foucault, este instituto é a expressão histórica
do melhor dos nossos esforços para fazer do pensamento a matéria prática e a tarefa política, de opor ao obscurantismo explícito ou velado formas de vida social refratárias às violências do domínio autoritário. Porque o mal é o homem arruinado, ou seja, violentado em sua capacidade mesma de pensamento e ação livres. E essa instituição é, entre outras, o elemento de resistência irredutível à obediência servil e a se recuperar o saber de nossa luta comum. Muito obrigado.